Eita Glória, bom dia, graça e paz, minha gente. Dona Conceição, aleluia. Sérgio Guimarães, bom dia, meu queridão. Que coisa boa ver vocês aqui, viu? Michele, Glória, graça e paz, gente. Selmar, Ladicão, pastorzão Ladico, bom dia, graça e paz. Como estamos todos? Ribeirão, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Luciana Freitas, é isso? Luciana Freitas Gonçalves, eu acho que é isso. Freitas Luciana Gonçalves, né? Graça e paz, bem-vinda, viu? Kelly Carter Nascimento, glória a Deus. Bom dia. Rosineire, bom dia. Desde Alicante, na Espanha, mais próxima de Madrid, 300 metros da praia. Misericórdia, que inveja. Inveja gospel. Tá bom? Fá, bom dia, minha querida. Graça e paz, em nome de Jesus, nesse dia. Eliette, bom dia. Que coisa boa, saudade de vocês, viu? Ladica e Eliette, os mais novos vovôs do pedaço aqui da igreja, né? Vovôs agora de um menino. Que bênção. Minha sogra, Dona Lara Alexandre, glória a Deus. Bom dia, minha sogra, te amo, viu? Deixa eu ver aqui. Ale Discípulo, é isso? Ale Discípulo Zoe, que bênção. Bom dia, meu querido, seja bem-vindo, viu? Glaciane Rodrigues. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que o efeito vai ser contrário, né? Claro. Mas é melhor eu fazer logo antes que vocês fiquem achando estranho. Não olhe pro meu cabelo, tá bom? Ou então olhe, mas desconsidere. A minha cabeça bate no teto do carro. Então bagunçou o penteado que eu tinha feito, ó, gente. Aí ficou dessa forma aí, né? Meio desformado, né? Aí, desculpem aí, viu? Eu tentei ajeitar, mas enfim, não deu tempo. Deixa eu ver aqui mas Cristiano Castro, bom dia, meu querido. Eita, glória a Deus. Cris, fala aí, você tá no hotel? Tá funcionando esses dias? Cristiano Castro, gente, ele tem um hotel aqui em Goiânia. Então eu tô até querendo dar uma passada por aí, viu, Cris? Dar um abraço em você. Não vou aguentar não, cara. Tá muito tempo sem a gente se ver. Vou dar uma chegadinha por aí pra gente bater um papo, tá bom? Nesses dias eu dou uma chegada aí. Só fala pra gente aí se o seu hotel tá funcionando. Gente, é uma bênção, viu? Robertinho, bom dia, meu querido. Graça e paz. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu acho que foi a Michele. Foi Michele. Esses dias têm sido preciosos pra mim. Com o Senhor tem me esticado e acrescentado dele em mim. Oh, glória a Deus. Desde que descobri a vida Zoé, a minha vida mudou da água para o vinho. Oh, glória! Tendo desfrutado de um novo tempo. Que bênção, que bênção. Oh, Michele, que coisa maravilhosa. Glória a Deus pela sua vida e por essa palavra, né? O que ela está fazendo na sua vida. Michele, eu vou aproveitar aqui, gente. Até fiz esse convite antes, né? Na semana passada, acho que foi essa semana, não sei. Mas que bênção, né? Poder ouvir um testemunho como esse. Do quanto que a palavra tem sido uma grande bênção, né? E esticando mesmo, né? Colocando coisas no seu devido lugar, né? Nos fazendo experimentar coisas novas em Deus. Michele, que bênção que está acontecendo isso na sua vida. Está acontecendo na minha também, né? Acredite nisso. E eu creio que nós todo mundo aqui. Então, se você puder, Michele, compartilhar esse mesmo testemunho no nosso direct, né? Nós estamos querendo formar uma forma de divulgar, né? Esses testemunhos. Então, gente, assim como a Michele, se você também tem um testemunho, né, do que tem acontecido com você nesses dias dessas lives, né, nossas aqui, nosso devocional Fé da Manhã, então compartilha com o nosso direct, né? Nós temos o Josival que vai ver, né, vai organizar isso. Nós queremos mesmo postar o que Deus tem feito, né, na nossa vida através da palavra dele, porque uma coisa é certa, nosso testemunho, nossa vida, ela fala alto, né?
e nós podemos alcançar pessoas sabendo que de nós flui poder, né? Flui algo para a vida das pessoas. Então, esse testemunho faz com que a vida de Deus flua, né, para outras pessoas, para mim, para nós aqui que estamos nessa live. Então, que bênção, viu, Michele? Obrigado por compartilhar. Então, quem puder fazer isso no direct também, faça para a gente poder, né, divulgar e compartilhar da palavra do que Deus tem feito, né, realmente nas nossas vidas. Ô, glória a Deus. É estilo, né? Tá bom. Quero Nascimento me ajudando aí com relação ao penteado. Tia Nancy, bom dia. Graça e paz. Júnior Luiz Freitas, é isso? Hugo, bom dia, Hugão. Na verdade é Huguinho, né? Hugo Marinho. Bom dia, Hugo. Graça e paz, meu querido. Saudade de você. Da Soninha, da Rafinha. Glória a Deus. Olha aí, dona Vera Luna, bom dia. Lúcia, bom dia. Graça e paz, gente. Eu não sei se Samara entrou aqui, mas sempre que o Selmar tá, a Samara tá também. Então, Samara, um abraço, viu? Deus abençoe, bom dia. Nelson aí também conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, então vamos... mais uma porção, né? Daquilo que Deus tem confiado a nós nesses dias. Eu sou muito grato a Deus por isso. Pela oportunidade de termos esse devocional e passarmos, né, uns com os outros a palavra de Deus, experimentarmos uns com os outros a palavra de Deus. Eu acho que a melhor parte de tudo isso, né, ontem eu recebi um testemunho também da doutora Gislaine, né, ela toma café, agora diz que mudou até o horário do café dela para poder estar tomando café e assistindo aqui a live, né, e participando. Então, que bênção, né, poder saber que todo esse processo ele tem sido realmente um grande caminho, né, para fazer com que a palavra de Deus alcance o nosso coração. E eu quero dizer, né, por mais que eu esteja sozinho desse lado aqui, né, transmitindo algo, mas eu não estou, né, num certo sentido físico, na verdade, né, mas de fato eu tenho buscado no Senhor aquilo que é o cardápio dele para essas manhãs, né, é o alimento que ele quer servir nessas manhãs. E eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês que também, ao mesmo tempo, recepcionam esse cardápio, né? Saboreiam a palavra de Deus, experimentam, vivem. E isso, claro, né, é para mim uma grande força, porque eu também experimento, eu também vivo junto com vocês e estamos crescendo juntos. Amém? Então tenho certeza disso, que para mim tem sido uma grande oportunidade de crescimento. Então, muito obrigado aqui mais uma vez pela participação, né? Pelo envolvimento de vocês, pelos comentários aqui, pelo compartilhar dos testemunhos também, né? Pessoalmente, no privado ou enfim, aqui, né? Nos comentários, tá bom? Isso me ajuda e me edifica muito, tenho certeza disso. Tá bom, gente? Eu quero compartilhar hoje, né? Continuando a nossa série, nós estamos falando sobre do coração de um pastor, né? Eu quero falar um pouco hoje sobre desenvolver a nossa fé. Na segunda-feira nós falamos sobre nos aproximar de Deus. Ontem falamos sobre crer em Deus, né? E como está escrito, para nos aproximarmos de Deus precisamos crer que Ele existe, né? Hebreus 11:6 diz que aqueles que creem que Deus existe se aproximam dele. E creem também devem crer que Deus é um galardoador, né, daqueles que o buscam. Então falamos sobre isso ontem. E se é necessário ter fé para nos aproximarmos de Deus, para crescer, para sabermos que Ele é, e recebermos dele galardão, recebermos dele provisão de refrigério, de paz, de alegria, então certamente também nós precisamos aplicar a fé, né, ou crescer nessa fé. Nós falamos na semana passada acerca de crescer na graça, né? Aumentar o nosso conhecimento da graça, aumentar a experimentação da graça de Deus através daqueles 5 pontos, né, que falamos, impedimentos que podem na verdade se tornar formas de nós crescermos do Senhor, né? Não fazendo aquelas coisas. Enfim, o fundamento é crescer na graça, é crescer na experimentação da graça, e é possível na verdade também crescermos, aumentarmos a nossa fé, crescermos na experimentação da fé que temos em Deus, né? Uma coisa é certa,
Até para ouvirmos a palavra e para confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, foi necessária uma medida de fé. Veja que em Romanos 10:17 a Bíblia fala que a fé ela vem por ouvir. Agora, fala sobre duas audições ali ao mesmo tempo, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja, a fé, essa fé do tipo de Deus, a fé em Deus, a fé não um assentimento mental, não uma compreensão natural, mas a fé no coração, ela vem de Deus e ela vem por causa da palavra de Deus, amém? A entrada das palavras, a Bíblia fala lá em Salmos, né? Traz luz e dá entendimento. Então, a entrada da palavra de Deus, que é a própria fé manifesta, né? É a válvula, é o encanamento, né? Por onde a fé passa. Então, a palavra de Deus ela é a forma pela qual nós vamos ter fé e nós vamos aumentar e crescer em fé. Amém, gente? Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Amém? Somente a palavra pode trazer e desenvolver fé. Agora, a Bíblia fala também, no mesmo livro de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 3, que Deus repartiu com cada um uma medida de fé. Amém? Uma medida suficiente para que, ao entrar a palavra dele, o nosso coração estivesse convencido, né, de que poderíamos nos aproximar de Deus para a salvação, não é? Talvez, não sei se você teve essa experiência, mas muitos de nós, né, antes de nascermos de novo, talvez nos aproximamos de Deus para o novo nascimento por causa de medo, né? Por não sabermos o Deus que nós conhecemos hoje como Pai verdadeiro. Antes tínhamos como um Deus que poderia nos punir se nós não fizéssemos aquilo. Então alguns de nós nos aproximamos de Deus por causa de medo inicialmente, né? E aí, mas essa aproximação, né, nascer de novo, ou na verdade o caminho para nascer de novo, ele começou a acontecer, começou a ser construído e ser pavimentado, né, através de uma oportunidade em que nós ouvimos a palavra, seja através de alguém, seja através de uma televisão, de um programa de rádio, através de uma sei lá, do vizinho, né, do parente, ou de uma visitação, até que seja, né, espiritual. De repente algo aconteceu e simplesmente a palavra do Senhor chegou ao nosso coração, uma medida dessa palavra, e essa medida de palavra trouxe uma medida de fé para o nosso coração, suficiente para que nós entendêssemos que precisávamos nos aproximar de Deus para a salvação, para entregar a nossa vida. Agora, entregar a nossa vida a Deus, sermos salvos, né, ou nascermos de novo, é um primeiro ponto, né? É o início de tudo. A Bíblia fala que a fé ela vem por ouvir. Agora veja, a Bíblia não fala que a fé veio por ouvir, né? E é isso que a gente precisa atentar aos tempos verbais, né, do que está escrito. A fé não veio por ouvir, a fé vem por ouvir. Existe um ato constante, né, nessa afirmação. Então, a fé constantemente ela vem, a fé constantemente ela cresce, ela aumenta, ela vem também, né, claro, consequentemente por causa da entrada da palavra, por causa do ouvir a palavra. Não somente ouvir com os ouvidos naturais, mas ouvir lendo, ouvir estando presente na igreja local, né, sentando, participando, se envolvendo. Então a fé vem por aquilo que você faz com a palavra, ou por aquilo que você deixa da palavra entrar no seu coração. Então, se a fé vem, é porque ela continua vindo, né? Ela não veio de uma vez só, ou veio só aquela partezinha e acabou. Não, mas ela vem constantemente, e à medida que nós nos expomos a ela, constantemente ela vai chegar, ela vai aumentar. Amém? Então é possível sim você e eu crescermos, inclusive, na experimentação da fé, né? Agora, desenvolver a fé é um processo. Então, se para esse processo acontecer, a gente tem que manter a palavra diante dos nossos olhos, né, continuar nos alimentando da palavra, assim como nós nos alimentamos fisicamente pelo menos 3 vezes por dia, né, de alimentos naturais para manter o nosso corpo de pé. Então, nós temos que alimentar o nosso espírito e a nossa alma com a palavra de Deus constantemente. Então essa prática constante de nos alimentar da palavra vai fazer com que constantemente a nossa fé também seja acrescentada, e por conseguinte que a nossa experimentação também dessa fé em Deus
ou seja, os resultados, né, da fé em Deus também passem a acontecer. Agora, um ponto, né, e o pastor Rega fala nesse livro aqui, alguns conselhos, só fazer uma correção, gente, eu falei sobre o texto de Romanos, não é capítulo 3, é versículo 3 do capítulo 12, ok? Romanos 12, 3, fala que Deus repartiu com cada um de nós uma medida de fé, ok? Aí Romanos 10, 17 fala sobre essa fé crescente, né? Ou a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ok? Então só um parênteses aí para consertar. A nossa jornada, né, de fé, de desenvolver a nossa fé, ela tem que realmente ser crescente. E aí o pastor Rega fala aqui sobre a importância de nós entendermos a estação que nós estamos em fé, né? O nível de fé que nós temos, porque veja, ninguém consegue subir uma escada, imagine uma escada com 10 degraus, ninguém consegue subir a escada com 10 degraus saindo do primeiro e já colocando o pé no décimo. Não, para a gente subir uma escada, obviamente a gente tem que ir um por um, né? Inevitavelmente vai ser um passo de cada vez, vai ser um degrau de cada vez. Assim também é com relação à fé. Nós identificamos o lugar onde estamos em Deus, na confiança que temos em Deus, e partimos dali para crescer em Deus. Agora, como, pastor, a gente faz isso? Única e exclusivamente pela palavra. Qual é o fundamento da fé, né? A fé vem por ouvir a palavra. Então, se a fé é o combustível por onde se a palavra é o combustível, né, de crescimento, de amadurecimento, desenvolvimento da fé, então nós precisamos voltar os nossos olhos para conhecer o que a palavra de Deus diz, o que saiu da boca de Deus. E então o que sai da boca de Deus, a palavra dele, é onde nós vamos depositar a nossa fé, vamos aplicar a nossa fé, a nossa confissão, as nossas ações, as nossas palavras e ver os resultados dessas coisas que estão ditas. Então aquilo que Deus não disse, nós não temos base para crer, mas aquilo que sai da boca de Deus, aquilo que sai da providência de Deus, nessas coisas nós podemos crer, declarar, nos apropriar e ver a manifestação. Um exemplo mais próprio, mais próximo de todos nós, a cura. Deus disse, olha, está curado, né? A providência de Deus em Cristo Jesus foi nos trazer cura, vida e vida em abundância. Então, se nós podemos saber que Deus falou acerca de nós sermos curados, a providência já está resolvida para nós sermos curados de qualquer tipo de situação, de doença e enfermidade, nós podemos aplicar a nossa fé nisso. Vamos começar com uma dor de cabeça. Às vezes você não, né, a depender do estágio de fé, do quanto que você tem trazido para dentro do seu coração, ouvindo a palavra, às vezes não tem fé para uma doença mais grave, digamos assim, né? Vamos colocar aí uma doença, uma gripe, vamos lá, uma gripe, né? Uma pneumonia. Então, às vezes uma pneumonia é uma coisa mais forte, mais densa, né? Mas como é que a gente vai desenvolver fé, né, para cura do que eu falei agora, gente, acabei de esquecer, de uma pneumonia? Desenvolvendo fé inicialmente para uma dor de cabeça, desenvolvendo fé inicialmente para um resfriado. Então, peraí, esse resfriado ele está aqui, mas eu posso desenvolver fé, porque a Bíblia fala que em Cristo Jesus eu já fui sarado. Então você se levanta por dentro e começa a dizer, não, eu sou sarado. Essa gripe vai embora, esse resfriado vai embora. Em nome de Jesus eu repreendo enfim, se você fez alguma coisa para aquilo chegar, né, alguma coisa errada, um procedimento errado, foi tomar banho de chuva num dia frio, né, e pegou gripe, né, ficou resfriado, se arrepende daquilo e automaticamente também já se levanta confessando a palavra. De repente aquele resultado vai acontecer e aquela fé que você aplicou para aquilo lá, uma vez que você tem aquele resultado daquilo que você creu, porque sabe que aquilo que você creu e declarou está em linha com aquilo que Deus falou, então a manifestação disso vai fazer com que fé seja acrescentada. E aí, se algo acontecer pior, ou com você ou com alguém do seu lado, você vai dizer, não, peraí, eu já conheço Deus. É igual Davi fez, né? Não, peraí, quem é esse incircunciso, esse gigante que está desafiando o povo de Deus? Peraí, eu já matei um leão e eu já matei um urso. E Deus foi comigo lá atrás, nessas causas menores. Quem é esse gigante? Esse gigante ele vai estar nas mãos do Senhor da mesma forma que o urso e o leão estiveram nas mãos do Senhor, porque Deus é fiel e a palavra dele é fiel. Então
Você vai crescendo na fé e na experimentação desse crescer na fé. Amém, gente? É mesmo como uma construção, você vai colocando tijolo sobre tijolo. É interessante quando o apóstolo Pedro, né, na sua carta, acho que 1 Pedro, a partir do versículo do capítulo 2, ele vai elencar algumas coisas, né? Ele vai nos fazer entender sobre o desenvolvimento da fé, né? Os elementos que devem ser associados à fé. Veja, a fé, ela inclusive precisa ser associada de algumas coisas. Uma delas é mesmo confiar no Senhor. Amém? O apóstolo Pedro, ele fala lá sobre acrescentar à nossa fé a diligência, a perseverança, a paciência. Deu um apagão aqui. Voltamos, ok? Então, associar a nossa fé a algumas coisas, a virtude. E um dos pontos, né, que nós precisamos associar a essa fé é mesmo a confiança em Deus, é mesmo a desenvolver aquilo que as percepções do nosso coração com relação ao que a palavra diz. Então, o que Deus diz na sua palavra vai acontecer, amém? O que Ele declarou que vai acontecer, o que Deus providenciou na sua palavra vai acontecer. E nós precisamos crer naquilo que está escrito. Veja que não tem como nós crermos em algo que Deus não falou, mas nós temos como crescer e aumentar na nossa fé diante daquilo que Deus declarou. Eu separei aqui uma frase, né, um texto que o pastor Reagan fala com relação ao crescimento na fé. Ele diz: se o Pai não disse, então você não pode acreditar. Se, porém, Ele lhe prometeu algo na sua palavra, então creia que Ele fará acontecer tal coisa em sua vida. A Bíblia diz, a Bíblia assegura: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele e não faria? Ou falaria algo e não o confirmaria? O que Deus garantir que você pode ter, então você terá. Amém, queridos? O que Deus garantir que você e eu podemos ter, então isso teremos. Nós não teremos outra coisa que Deus não garantir, mas o que Deus diz para nós que nós vamos ter, isso nós vamos ter. Amém? Então, se Deus disse tem cura, nós temos cura. Se Deus disse tem provisão natural, provisão material, então provisão natural, provisão material, nós temos. Amém? Qual é a forma de adquirirmos ou de termos isso manifesto? Aplicando a nossa fé naquilo que Deus disse. Amém? E é interessante, inclusive, remontarmos aí talvez aquilo que nós, lá no início dessas lives, né? O primeiro livro que nós estudamos, que é O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida, também do irmão Reagan, né? Esse aqui é do pastor. Então, o irmão Reagan nos ensina mesmo a confiar em Deus, a confiar na palavra dele. E quando a nossa fé parecer fraca e a vitória perdida, o que nós temos que fazer? Mergulhar na palavra de Deus, recobrar aquilo que Deus fala na sua palavra e aplicar a medida de fé que nós temos agora, nesse mesmo momento, aquilo que Deus fala e começar a declarar como Deus declara, começar a confessar aquilo que Deus disse que vai acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, veja, Ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que se arrependa, né? Ou o contrário aí, mas o fato é que Ele não vai deixar de fazer cumprir aquilo que Ele disse que faria cumprir. Amém, gente? Como vamos desenvolver a nossa fé? Como vamos crescer em nossa fé? Aplicando a fé que nós temos agora mesmo, nesse exato momento, a medida de fé que nós temos, o nível de fé que nós temos, aquilo que a palavra de Deus diz. Então, como eu falei ainda há pouco, se é uma dor de cabeça, creia na dor de cabeça e ir embora. Amém? Nós não estamos falando, sempre temos esse cuidado de salientar esse ponto, né? Nós não somos contra, né? Porque somos da fé, nós nos privamos de medicamentos, de remédios, sabe, gente? São coisas lícitas, né? São coisas que até pessoas precisam delas para poder aliviar suas dores. Um dia eu estava na escola de ministros e eu nunca mais esqueci dessa fala, e o professor estava ensinando sobre a saúde do ministro, né? Era uma matéria específica da escola, mas falando no contexto geral, né, ele mencionou, olha, às vezes as pessoas elas estão tão fustigadas pela dor, né, que estão sentindo, às vezes a enxaqueca está tão grande, por exemplo, dor de cabeça tão absurda, que ela mal tem condições de falar qualquer coisa, ela mal tem condições de focar, né, ou de
a declarar alguma coisa porque a cabeça está doendo tanto, aquela dor está tão dilacerante que ela não consegue nem ver se levantar para fazer alguma coisa. Não é errado tomar um medicamento, não é errado se valer de um remédio para aliviar aquela dor. Agora, qual é a posição que nós devemos ter diante de uma situação como essa? Dor de cabeça está absurda, a gente não consegue nem mesmo falar de tanta dor que está sentindo, toma um remédio. Mas quando o alívio chegar, quando aquilo diminuir, pega a palavra e começa a confessar. Quando você perceber, rapaz, eu tenho condições, então se levanta e começa a declarar. Aquele remédio não é suficiente, mas a palavra ela é poderosa e ela é suficiente para tirar você daquela condição, e eu também, e principalmente para fazer com que nós nunca mais entremos naquilo. Amém? Então é mesmo válido nós podermos, enfim, nos valer de um remédio, de um medicamento, mas sabe, queridos, na hora que a gente tiver condições, na hora em que a nossa boca puder ser aberta, então vamos abrir a boca e vamos declarar aquilo que a palavra diz, amém? E vamos nos apropriar do que saiu da boca de Deus, dizendo: existe cura, existe saúde divina, existe não somente a condição de sermos curados, mas existe também a condição de nós sermos abraçados por uma saúde divina, né, ao ponto de não recebermos mais, de não termos mais doença, amém? O Irmão Reagan, ele inclusive fala em vários dos seus livros, né, especialmente nos que ele traz sobre cura, há cerca de anos e anos e anos e anos da vida dele em que ele nunca mais foi doente, né, que ele nunca teve doença. Ele chega a mencionar, por exemplo, que um dia ele depois de muitos e muitos anos, sei lá, 20 anos, 2 décadas, em que nunca mais ele tinha tido nem mesmo uma dor de cabeça, nem um resfriado. De repente ele estava lá sentindo uma dor de cabeça bem forte, e ele perguntou a Deus o que estava acontecendo, porque em tantos anos ele tinha desenvolvido a sua fé, né, para não adoecer, e de fato aquilo estava funcionando por tanto tempo, e por que naquele momento ele estava com dor de cabeça? E aí foi uma coisa bem específica, né? Ele estava num momento específico enfim, numa prática específica lá com algumas pessoas, e o fato de ele estar lá, né, de alguma forma abriu a porta para aquilo. Eu vou te contextualizar para ficar mais claro. Ele estava falando sobre não falar mal sobre pessoas, né, não praguejar contra pessoas, não falar mal de autoridades, enfim, nesse contexto. E ele nunca fez isso, né? Ele desenvolveu a sua vida de honra, de amor pelos outros, pelas pessoas. Mas de repente ele estava sentado numa mesa, né, com alguns pastores, com alguns líderes ministros, e esses líderes começaram a falar mal de uma autoridade, de uma outra pessoa. E o Irmão Reagan disse que ele estava lá, ele não falou absolutamente nada, mas ele ficou lá naquela mesa enquanto aquelas pessoas falavam aquelas coisas sobre aquela outra pessoa. E de repente ele disse que dor de cabeça começou a chegar, e ele foi perguntar a Deus por que ele estava daquela forma. E aí o Senhor falou para ele no coração dele, disse: você está assim, essa dor de cabeça chegou porque você abriu uma porta e estava naquela mesa. E ele disse: mas Senhor, eu nem falei nada, eu só estava lá e eu só estava ouvindo. E o Senhor disse: realmente, você tinha a opção de ter levantado daquela mesa e ido embora, para não abrir portas, para ouvir coisas que você não deveria, falatórios e coisas nesse sentido sobre outras pessoas, sobre outra liderança. E então isso abriu a porta para que Satanás fizesse isso. E na mesma hora o Irmão Reagan se arrependeu e disse: pois eu nunca mais vou fazer isso, me perdoe, Pai, e deu uma ordem para aquela dor de cabeça, e aquilo lá parou na mesma hora. Amém, gente? Então veja, é importante nós desenvolvermos a nossa fé e sabermos que pode acontecer em algum momento, né, sei lá, de uma dor de cabeça, de alguma coisa chegar, e nós temos que entender aonde foi, né? Será que eu contribuí para isso? Se eu contribuí para que isso acontecesse, faz parte da fé. Reconhecer que fez algo errado, pedir perdão ao Senhor e na mesma hora se apropriar daquilo que está na palavra. A Bíblia fala que Deus é rápido para perdoar. Amém, gente? As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então, há um pedido de perdão, há um coração sincero e contrito, a Bíblia fala: Deus não despreza. Se nós entendemos que quando luz chega, quando clareza chega acerca de uma coisa errada que nós fizemos, se na mesma hora pedimos perdão, na mesma hora Deus lança aquilo no mar do esquecimento, e uma graça vem sobre a nossa vida para nós fazermos aquilo que a palavra diz para nós fazermos, para nos apropriarmos daquilo que a palavra diz para nós nos apropriarmos. Então é mesmo automático. Pai, me perdoe, eu reconheço, fiz assim, assim, assado, não deveria ter feito, me perdoe, e agora mesmo me aproprio novamente
daquilo que a palavra diz ao meu respeito. Foi isso que Morrigan fez. Na mesma hora, a dor de cabeça foi embora. Nós podemos nos apropriar da palavra de Deus e nós podemos aplicar a nossa fé naquilo que sai da boca de Deus e nós podemos vivenciar e experimentar mesmo, queridos. Desenvolver a nossa fé no Senhor, paulatinamente, degrau por degrau. Então é mesmo uma forma de você e eu fazermos isso hoje, é identificar onde é que está a nossa fé, né? Eu já consigo crer para chegar no 10º degrau, né? Chegar no 3º degrau de uma vez só, ou eu tenho que crer, né? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim por diante. Eu já consigo crer para ser curado de uma enxaqueca, ou eu posso crer hoje a minha fé para uma dor de cabeça. Então começa a exercitar, sabe? Eu estou dando exemplos básicos, mas você pode colocar isso em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida e sobre qualquer palavra que sai da boca de Deus, que está na Bíblia, né, nas Escrituras. Então aquilo que Deus fez, aquilo que Deus providenciou, aquilo que está liberado da parte de Deus, queridos, saiu da boca dele, é promessa dele, é fato, é realidade da parte de Deus. Então você e eu podemos crer nisso e aplicar a nossa fé e confessar e saber, se Deus diz, ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa, certamente aquilo que ele falou vai acontecer. Amém? Uma outra parte que eu fiz questão também de grifar aqui, para a gente finalizar, o pastor Reagan diz o seguinte: a fé, veja que interessante e que importante para nós entendermos isso enfim, condensarmos esse entendimento sobre desenvolver a nossa fé. A fé não é por vista, a fé não é um sentimento, está fundamentada no fato de que do que Deus disse em sua palavra. Então, fé não está fundamentada, desenvolver a nossa fé não está fundamentado ou não vai acontecer mediante aquilo que nós sentimos, né? As sensações naturais, os sentimentos que nós temos. Não, fé não está vinculado, ou crescer na fé não está vinculado em nenhuma forma nos sentimentos que nós temos, mas a fé ela está exclusivamente vinculada, e o crescimento na fé também, naquilo que Deus diz na sua palavra. E aí o pastor Reagan continuou dizendo: algumas pessoas confundem fé com sensações, esperam ter um sentimento antes de crer em Deus ou crer no Senhor. Em essência, isso é dizer para Deus que a palavra dele é mentira, ou que ela não funciona. Não é assim que a fé funciona. Em primeiro lugar, creia e então os sentimentos virão. Sabe, gente, é importante nós entendermos isso mesmo. Não é, eu vou esperar que tudo esteja bem, que eu me sinta bem para então crer na palavra. Não, é o contrário. Primeiro eu creio na palavra e então o sentimento ele vai acompanhar. Primeiro eu creio que Deus é o galardoador da minha vida e que Ele traz sobre mim provisão de refrigério no momento em que eu estiver angustiado. E então o refrigério virá sobre mim, ao ponto de eu perceber, de eu ter a sensação de estar realmente sendo abastecido pelo Senhor, de ter a minha alma aquietada, a minha alma balizada por causa da presença do Senhor, por causa da providência, do galardão dele com paz, com alegria, com refrigério sobre a minha vida. Então, não é esperar para que as coisas estejam bem, para que então eu possa aplicar a minha fé. Não, é aplicar a minha fé para que as coisas fiquem bem. Amém? É aplicar a minha fé naquilo que Deus diz, para que então as sensações elas sejam boas a partir disso. E ele continua dizendo: Deus prometeu que ao acreditarmos em sua palavra, poderemos receber dele. Assim, nossa garantia deve residir, deve morar na palavra de Deus. Não precisamos de sentimentos, quando na verdade nós já temos os fatos. Que fatos são esses? Os fatos das Escrituras. Se o Altíssimo prometeu, não fará? Certamente que sim. Ele vela pela palavra dele para cumpri-la, como diz lá em Jeremias 12, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 12. E o pastor Reagan continua e complementa aqui dizendo: com certeza, glória a Deus, com certeza, eu quero te convidar a falar isso na sua casa, onde você está aí agora. Diga: com certeza, Ele a cumprirá. Amém? Com certeza, Ele a cumprirá em nossa vida, se apenas crermos nele, em Deus. Amém, gente?
Oh, glória a Deus. Porventura Ele não fará aquilo que Ele disse que faria? Certamente Ele fará em nossa vida. Amém? Como é seguro poder saber que nós podemos crescer em fé, uma vez que confiamos num Deus que não pode mentir. Amém? Se nós tivéssemos que colocar a nossa fé, fundamentar a nossa fé numa pessoa, num ser humano, que pode ser, que pode ser levado por ondas, que pode ser inconstante, um ser humano que pode falhar, que pode mentir, que pode, enfim, falar uma coisa e fazer outra. Se nós tivéssemos que colocar a nossa fé numa pessoa e depender disso para crescer em fé, então estaríamos em sérios apuros. Mas a Bíblia fala e garante, queridos, que Deus não pode mudar. Amém? Em Deus não há sequer uma sombra, nem mesmo algo mais distante de variação. Deus não pode mentir, Deus não pode errar, Deus não pode pecar, Deus não pode transgredir uma palavra que Ele mesmo disse. Fato é que o desejo do coração de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas por que muitas pessoas ao redor do mundo não estão salvas e mesmo aquelas que estão salvas, muitas delas ainda não chegaram ou não estão caminhando para o pleno conhecimento da verdade? Por quê? Mesmo sendo a vontade de Deus, porque Deus nos deu, Deus nos conferiu a oportunidade de escolher se sim ou se não, se queremos Ele ou se não queremos, se queremos crescer nele ou se não queremos. É vontade de Deus. Vai acontecer naqueles que desejarem, naqueles que se aproximarem de Deus, naqueles que desejarem e desenvolverem a sua fé no Senhor. Amém, queridos? Então eu quero te dizer, Deus está pronto. Deus Ele não pode voltar atrás daquilo que Ele disse. Então, se Ele disse, olha, o meu desejo é salvar e na salvação colocar um nível de conhecimento para uma plena maturidade, gente, isso de Deus está liberado. Qual é a nossa parte? Abraçar isso, né? Dizer, Pai, eu quero. Pai, eu não quero mais errar. Pai, eu quero crescer na Tua Palavra, eu quero crescer em fé, eu quero aplicar a minha fé na Tua Palavra e ver os resultados e crescer em fé e desenvolver a minha fé. Eu quero crer para coisas grandes e eu sei que hoje eu consigo crer para essas coisas aqui mais básicas, digamos assim. Então eu vou aplicar a minha fé nisso e eu sei, Pai, que a Tua Palavra é fiel, você não pode mentir, isso vai acontecer porque a Tua Palavra disse isso. Então eu vou basear a minha vida naquilo que você disse e eu vou ver os resultados disso acontecerem e isso, a minha fé vai ser aumentada, sabe, gente? É mesmo uma bênção poder depositar a nossa confiança no Senhor, que não pode mentir, que não pode se arrepender, que vela pela Sua Palavra, né? Essa palavra velar é mesmo essa condição de alguém que está lá o tempo todo assim, ó, atento. Sabe, quando lá em Gênesis, eu vou encerrar com isso, lá em Gênesis capítulo 1, né, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, né, mas diz que Deus falou algo, haja luz, e não demorou 10 dias para haver a luz, não, diz que imediatamente a luz chegou. Deus disse, haja o sol, haja a lua, haja o dia, haja a noite, né, haja a terra, haja animais, e imediatamente aquilo foi acontecendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava lá atento, velando pela palavra, ou seja, na hora que a palavra for dita, na hora que aquilo que está na boca de Deus sair pela boca dele, vai acontecer. E a Bíblia diz, se nós confessarmos a palavra de Deus, nós vamos ter os resultados. Então, se você disser a palavra, se eu disser a palavra, na mesma hora, Deus que vela pela Sua palavra, Ele está atento. Na hora que sair pela sua boca e pela minha, vai acontecer. Desenvolve ali um processo em que a palavra de Deus vai ser cumprida em nossa vida. Amém? Então eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua inspiração, Pai. E obrigado pela oportunidade que nós temos de nos encontrar, Senhor, em Ti, encontrar o nosso nível de fé, identificar onde nós estamos, Pai. Que ponto de partida seguro é identificarmos onde nós estamos contigo e saber que daqui para frente o Senhor está conosco para um tempo de acréscimo, um tempo de desenvolvimento da nossa fé,
e da experimentação, Pai, da nossa vida contigo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que essa realidade desse reconhecimento, auto-reconhecimento, para uma jornada ainda mais brilhante daqui para frente, Pai, seja uma realidade para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, eu declaro a nossa fé crescendo por causa da Tua Palavra, continuando a vir por causa da Tua Palavra. Nós vamos desenvolver a nossa fé no Senhor, Pai, grandes coisas. Nós vamos experimentar da Tua parte. Aquilo que você falou vai acontecer, aquilo que você disse a nosso respeito, Pai, vai se cumprir totalmente, porque todos os dias nós vamos nos levantar para crescer em nossa fé na Tua Palavra e naquilo que você é, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graças por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu declaro um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu amo vocês. Olha a doutora Gislaine aí, ó. Oh, aleluia. Glória a Deus, gente. Que benção estarmos juntos. Amanhã mais um, ok? Eu amo vocês. Eu declaro um dia de paz. Shalom.